Então, beleza? Está gravando já? Deixa eu dar uma olhada aqui. Os envios, não listado, não listado, não listado, não listado, não listado. Tá. Demorei para responder algumas pessoas aqui no canal por causa que estava fazendo os envios aqui ontem, né? Daí demorou. Então, vamos dar uma olhada aqui no canal aqui. O pessoal tinha feito algumas perguntas, tá? Beleza? Beleza. Então, me estu. Mano, como entra em contato com você? Telegram. Tá? Vamos responder aqui, Telegram. Telegram. Acho que é Mister Dominus. Nem me lembro como é que é o nome do meu Telegram, né? PMCL. Salve, respondeu meu comentário. Tá. Nossa, nem lembro. Nem lembro quem que é esse que tá. Opa, daqui é coisa antiga. Tá. Não, isso aqui é coisa antiga também. Tá. Beleza, coisa antiga. Vamos vindo aqui agora. Aí, duas mulheres e um canal. Tá. Não é mais fácil chamar de visão de remota? Eu faço as duas. Então vamos lá, duas mulheres em um canal. Você faz projeção astral, isso, você sai fora do corpo, dorme, sai fora do corpo e também faz a projeção mental, né? Que é aí como se fosse a locomover a paravisão, né? Então você faz isso. Então, perfeito, que bom para ti, né? Então não é mais fácil chamar de visão remota? Sim, sim, né? Beleza, tá. Então, agora vamos lá. Oi, Domuns. Fala como proteger nossa coroa, o chakra mental, o terceiro olho. Tá, isso aqui é um caso à parte. Duplicar, isso aqui é um caso à parte. Tá? Não é simples assim. Isso aqui é coisa para um vídeo. Deixa eu ver agora a outra aqui, ó. Tá, deixa eu ver aqui, cara. É bastante comentário. Deixa eu ver. Uhum. Interessante, amigo. Vou dar uma atenção ao seu canal. Esse movimento espiritual é o corpo mental inferior se desprendendo do físico? Tá, deixa eu ver. Em tese, sim. Tá? Ou em tese tem alguma relação. Tá? Em tese, sim, ou em tese tem alguma relação. Tá? Ah, direta ou indireta. Resumidamente. Tá? Né? Eu já vi uma entidade aí que trabalha com o Sr. Edson Rosa falando que, por exemplo, o ser humano não consegue acessar o paracérebro do corpo astral. Né? O ser humano não consegue. E tem gente que diz que dá. Né? Eu não sei. Ele diz que não dá porque o paracérebro não é dual. Né? Então é como se fosse o outro corpo seu, é um corpo que ele responde a uma mente que não é dual. Então, putz, fudeu, né? Entende? Então, às vezes, se eu falar que eu acesso, por exemplo, pode ser que eu seja taxado de mentiroso, ou isso, ou aquilo, né? Então, vamos lá, esse movimento espiritual é o corpo mental inferior se desprendendo do físico? Depende, talvez sim, talvez não. Eu acho que tem uma relação direta ou indireta, tá? Beleza? Mas eu acho que se é ou se não for, é irrelevante. Desde que funcione, sabe? Tipo, eu consigo usar isso para atingir finalidades específicas, para extrair informações, entende? Então, isso importa, entende? Até porque só o fato de nós já termos isso já é um grande avanço, porque nós estamos encarnados no corpo físico, tá? Na experiência física, e a espiritualidade é literalmente imaterial. A espiritualidade é imaterial. Isso é um problema muito grande. Isso é um problema muito grande, muito grande. Tanto é que temos aberrações, né? Então, o pessoal vai falar de espiritualidade, fala de cruz, fala de Bíblia, fala de livro, fala de coisas que são de ordem intelectual, né? Tipo triângulo, triangular e triangularidade. Triangularidade, né, é como se fosse um atributo espiritual da forma eterna triangular, né, que você percebe em cada triângulo, entende? Então, a metafísica, né, ela é como se fosse apenas
áreas, das categorias, das formas platônicas, por assim dizer, já é uma coisa espiritual, de tão material que é a nossa realidade, né? Entendeu? Né? Então, e eu acho isso já uma coisa extremamente válida. E eu também não espero estar 100% com razão, né? Entende? Até porque, mesmo se eu tivesse, sabe, eu estou no meu prisma. No meu prisma. Cada ser humano é um universo em expansão e é um universo em si mesmo, por assim dizer. Mas, ao mesmo tempo, é um prisma de manifestação e de perceber. É um filtro também da realidade, né? Então, no meu prisma, sabe? Isso é eficiente, né? E mesmo no meu prisma, eu não vou te dizer precisamente se é ou se não é. Eu tenho que tentar ler, tentar conversar com as entidades. Mas eu não quero te responder, tá? Não quero te responder da maneira que o Dominus responderia. Aqui é o Gabriel Davi Canavarro, né? Não quero perder tempo aqui, entendeu? Né? Então, esse movimento espiritual é o corpo mental inferior se desprendendo do físico? Tem que ler. Tem que ler e ver se é, se não é. Né? Eu digo que está relacionado, tá? Aqui eu estou usando a minha mente, eu não estou usando a mediunidade do caralho a 4, né? Entendeu? Né? Todos os corpos estão entrelaçados. Se eu tentasse entrar em contato mental com o arcanjo Azrael, aí talvez ele diria algo parecido com isso, tá? Todos os corpos estão entrelaçados de uma maneira imediata, entendeu? Agora, se é mais o inferior, com o mental, com o caralho, com o corpo físico, o tubo etéreo, não sei o quê, aí é outros 500, aí tem que ver, tá? Aí essas duas mulheres em um canal. Notei que não estava entendendo nada na parte 2, vim pra parte 1 para entender o contexto, tá? Não sei o quê, beleza. Deixa eu voltar aqui agora. Vamos lá. Bem-vindo ao mundo espiritual, tá? Você falando parece fácil, porém tem ônus bloqueados sem conseguir sair do corpo. Forte abraço. Tá. Eu fiz um vídeo te respondendo, tá? Eu tava falando de projeção mental acordado no corpo físico. Eu não sei se tu tava entendendo que eu tava falando de adormecer o corpo e sair fora. Para mim isso não é assim, tá? Beleza? Né? Uh, eu já vi coisas parecidas com passos ao redor de uma pessoa que se matou. Pode algo interligado? Sim. Pode ser. Tu tem que ler, tu tem que ver a tua, né? Tem que ver, tu tem que ver, tem que usar a tua intuição, tem que ver os oráculos, né? Tem que se desenvolver para conseguir você mesmo se responder, né? Eu tenho um pouco de raiva, um pouco de desprezo das pessoas humanas civis no geral, que não querem estudar, mas elas querem participar dos assuntos, né? Então tu tá lá na roda de amigo, ou tu tem aquele familiar que ele não se aprofunda em nada, não estuda, né? Não faz porra nenhuma, entendeu? Mas daí quando dois fidalgos, quando dois filósofos estão conversando sobre um assunto, ele vem e ele quer demonstrar que ele tem interesse em aprender, só que ele não quer estudar. Ele não quer mergulhar, ele não quer se debruçar, ele não quer gastar tempo, ele não quer ter compromisso. Ele só quer colher o benefício, entende? Então eu peço que pessoas assim, né, façam o favor, né, entendeu? De permanecer no silêncio, né, no silêncio, né, e resguardar né, essa curiosidade vil, né? Porque é engraçado porque eu vejo que muitas pessoas têm uma curiosidade, só que essa curiosidade vai daqui até aqui. Eu, Gabriel, né, eu, Dominus, né, tenho curiosidade e quando eu tenho uma curiosidade para adentrar na parada, eu vou. Ponto. Agora, eu vejo que muitas pessoas, elas não dá nem para falar que é uma curiosidade, mas elas têm uma superficialidade não é nem uma opinião, é um opinetão, um achismo, de um não sei, e elas querem ousar direcionar esse problema delas para fidalgos, para pessoas sábias, para pessoas que estudam. É de certa maneira um argumento da autoridade, mas eu não quero me desfazer de ninguém, eu só quero posicionar e delimitar e mostrar. Existem pessoas assim que estão aqui, pessoas assim que estão lá, não aqui, lá e lá bem longe, né? E durante a minha recomendação é não gastar tempo, não gastar palavras e não gastar saliva com essas pessoas, né? Né? Por exemplo, eu não vou estudar, eu não vou me desenvolver. Eu não estou falando isso para vocês comprarem meus cursos, o cara, até porque eu não estou vendendo nada, tá? Né? Mas seria muito mais simples para mim. Falar, tipo, simplesmente assim para vocês, comprem meus cursos, se eu vendesse alguma coisa, né? Mas, enfim, ainda mais eu, né, que leio e tal, eu tenho uma facilidade grande, as pessoas vêm, me procuram, né, tipo, elas jogam as coisas para mim, tipo, leia. Opa, calma lá, não é assim que funciona.
Depende, depende, né? Ainda mais pessoas que já me trataram mal, né? Opa, né? Eu falo, não, você que se lê, né? Entende? Então, é isso, tá? Então, você tem que se desenvolver, tá? Beleza? Pode ser algo interligado, tá? Né? Pode ser, pode não ser, depende. Você que tem que ler, tá? Entende? Né? E se você vê que, por exemplo, tem um pingo de veracidade nas minhas palavras, ou na minha vida, ou na minha opinião, né? Ou assim no que eu falo, tal, eu demonstro muito exemplos ao vivo, né? Tipo, não sei o quê, só o cara jogou um comentário e eu já começo a ler a energia do cara e foda-se. Então, parece que esse Dominus aí não é totalmente um golpista, né? Opa, esse cara não é totalmente um golpista. Então, né? Se eu visse um cara que nem eu na internet, eu iria ficar louco. Eu iria falar, rapaz, me passa tudo que tu sabe pra mim. Eu iria ficar louco, né? Ontem um moço me chamou, tal, mas é questão de tempo, né? Para mim só compensaria ensinar uma pessoa se a pessoa literalmente me desse um salário por mês, né? Porque é o meu tempo, ficar como se fosse junto com a pessoa do lado, entendeu? Ó, isso aqui, junto o tempo inteiro com a pessoa do lado, entendeu? Né? E umas duas videochamadas por dia, uma videochamada por dia, entendeu? Ó, isso aqui, opa, para mim, entende? A pessoa quer aprender. Opa, vamos ver. Se inscreva aí no meu canal e vamos ver o tempo passando aí. E o assunto não é tão profundo, né? Mas também não é tão superficial, mas é mais para quem manja, é complicado ensinar do zero. Tem que ter acompanhamento, pelo menos do meu ponto de vista, tem que ter acompanhamento, tem que ter, tem que ter. Tem que ter, tem que ter, tem que ter. Porque senão tu não consegue delimitar as coisas, né? Beleza? E para mim fazer acompanhamento para alguém, cara, é tipo, sei lá, é 3 mil, 4 mil, entendeu? 3 mil, 4 mil, por X tempo, entendeu? Senão não vale a pena, é o meu tempo, entendeu? Né? Então é isso aí. Por isso que eu nem faço também, não. Fico mais na minha, né? Entendeu? Então vamos lá. Coisas parecidas com pássaros ao redor de uma pessoa que se matou. Tu tem que ler, tu que tem que ler, tá? Pode ser, tá? Tem que usar sensibilidade aí pra ver, tá? O que você fala, eu tive uma das poucas experiências com lucidez uma vez. Fiz técnicas para sair e me desprendendo, subindo do teto da minha casa, porém eu não conseguia ver, estava tudo escuro. Eu tentei pensar em um lugar para me afastar, porém voltei para o físico. Isso que tu fez dormindo, dormindo, adormecendo o corpo. Então, nós não estamos falando da mesma coisa, tá? Não estamos falando da mesma coisa, tá? Tu tá achando que eu tô falando de projeção astral, adormecendo o corpo físico. Não é isso que eu tô falando. Tô falando de tu ficar consciente aqui, mas na tua imaginação, usando uma refração da tua imaginação, tu tá fazendo todo esse processo de projeção, né? Que alguns vão chamar de introspecção, mas depende, né? Tem uma diferença entre a introspecção, se projetar para dentro, né? Se integrar no universo e se projetar como se fosse para fora, né? Tem uma certa diferença, né? Agora, peitar caras da cabala escura, eu acho meio curioso, né? Bom, por que tu acha curioso, né? E o que tu entende de caras da cabala escura? Tu já ouviu falar nisso? Qual é o teu conhecimento no assunto? Já teve alguma experiência? É mais boatos mentais? A maioria do pessoal não tem experiência, mas tem boatos mentais. Tipo assim, o cego disse que o surdo viu que o antigo professor de magia disse que o Zeca Urubu e o Pica-Pau falaram, entendeu? Né? Então, não chama, não faz um ritual de Goethe, senão tu vai morrer. Não chama espírito planetário, senão tu vai morrer. Depende, né? Uh, então, uh, acho meio curioso. Por que tu acha meio curioso, né? Uma vez vi um relato de um espiritualista que terroristas do Talibã encarnados teriam essa capacidade de se projetar para realizar ataques espirituais no mundo todo. Pois é, não sei, cara. Não sei, né? Basta você incomodar o projeto do mal deles. Pois é, não sei, né? Mas é os tal dos ataques espirituais que o pessoal fala muito, né? Você falando parece fácil, porém eu tenho anos bloqueados sem conseguir sair do corpo. Forte abraço, tá? É isso que eu falei. Não é de adormecer o corpo e sair, não é projeção astral, adormecer no corpo, tá? É mental. Acordado no corpo físico, tá? Então são essas pessoas que eu tinha que responder aqui. Beleza? Então, fechou? Valeu, pesada. É isso daí, né? Isto. Abraço, tá? Então, fechou? Excelente domingo, né? E isso aí. Pau no gato. Stop recording.